Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Câncer. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Câncer. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Câncer, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Abrindo a vossa leitura com uma carta que fala sobre felicidade. E aqui, as chaves. Então, a chave para a felicidade, essa porta. Interessante. O seu pensamento vai ou fazer você feliz ou tirar a sua felicidade. Você escolhe. Olha que interessante. São vocês escolhendo a felicidade nesse momento. São vocês escolhendo o amor. Ame as pessoas, ame-as com todo o seu coração. Apenas não se esqueça de se amar em primeiro lugar. Com toda certeza, eu sempre falo isso para vocês, né? Que antes de nós entregarmos tudo de melhor que nós temos, tudo, nosso amor, nosso carinho, nossa energia, nós primeiro, antes de tudo, precisamos nos abastecer. Precisamos encher o nosso cálice, né? De amor, de autocuidado, de self-care. Por isso que eu falo que o self-care não é um ato, né, de egoísmo, não tem a ver com alimentar o ego, mas tem a ver com nutrir a alma, para que então, uma vez que nós estamos plenos, recheados, abastecidos, então a gente possa fazer tudo, né, por nós e pelas outras pessoas, tá? Então aqui vem uma energia forte de self-care e de autocuidado, né? São vocês escolhendo a felicidade e se escolhendo num primeiro momento aqui, tá bom? E aqui, olha, uma mudança no rumo das vossas vidas. Uma porta fechada e um convite da vida para que você possa se direcionar numa nova direção. Se dirigir na direção de um novo caminho. É tempo de uma mudança no curso, no rumo das vossas vidas. Então, Câncer, aqui a mensagem, ela vem para cancerianos e cancerianas que estavam aí passando, né, por momentos aí de tristeza, muito provavelmente não recebendo o amor que você estava dando, né, e aí você se colocou aí em último lugar, né, na escala aí de prioridades, você com certeza aí se colocou por último lugar. E aí o que acontece? Agora a vida, né, isso te trouxe uma finalização, então às vezes pode ter acontecido no trabalho, isso às vezes pode ser que tenha acontecido dentro de um relacionamento afetivo, amoroso, né? E aqui a carta falando, uma porta fechada. Então, assim, algo que realmente se encerrou, finalizou esse momento, mas é um convite para que você possa se dirigir na direção de uma fase melhor, de um momento melhor, com mais amor, com mais felicidade. São vocês escolhendo. E aí é muito interessante, porque a questão do pensamento, o nosso pensamento pode escolher nos deixar na tristeza ou nos deixar na felicidade. Então a porta fecha. Eu vou escolher o quê? Ficar na tristeza ou vou escolher a felicidade? Vocês escolhem a felicidade, tá? E é muito interessante porque tem uma frase de Albert Einstein que é mais ou menos a ver com essa energia. Olha só que linda, ela diz assim: existem duas formas de se viver a vida, e apenas essas duas formas. Uma como se tudo fosse um milagre, a outra como se nada fosse um milagre. Entendem isso? Então é quando você se depara com situações que você já estava, na verdade, querendo uma mudança, aquele ciclo se encerra, a porta fecha, ou seja, fim da reta ali naquele direcionamento, mas estamos falando de um convite para um novo momento. E aí é aquele ponto em que ou eu enxergo aquilo como um potencial para a felicidade, ou eu enxergo um potencial para a tristeza. E aí são vocês, né, exatamente escolhendo, como Albert Einstein. Eu enxergo aquele encerramento como um grande milagre na minha vida. Eu enxergo aquele encerramento como um ponto de partida para o amor, para que eu possa realmente estar ao lado de pessoas que me valorizam, de pessoas que enxergam a minha luz, de pessoas que me amam, né, de uma forma genuína, de uma forma autêntica, da mesma forma como tudo aquilo que eu me entrego, né, de um modo expansivo, de um modo genuíno, querido, aquele quentinho no coração, não é, meus queridos, todo o calor que vem de vocês. Então, assim, agora nós estamos falando de um momento em que você faz essas conexões e que também você está buscando por isso.
tá bom? Uau, que linda essa mensagem para vocês. Mudanças. Então vamos lá. Mudanças na direção da felicidade. Feliz idade, a idade feliz para você do signo de Câncer. Yes! Então vamos lá. Abrindo as portas para o amor e para a felicidade. A vida fecha a porta, mas na verdade ela está te fazendo um favor incrível, porque está deixando para fora tudo aquilo que não é feliz e tudo aquilo que não é amor, tudo aquilo que não é você, né? Não é a sua energia, não é a sua vibração. Agora é muro, porta fechada. Tá bom, meus queridos? Uau, vamos. Vamos ver com o tarô o que mais vem para você, do signo de Câncer? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros Equinócio Plus, gratidão a todos vocês por todo o amor, carinho, energia de bênçãos que flui dos vossos corações na direção do meu coração, sejam certos que chega sim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. Exatamente assim como essa carta, não é, meus queridos? Nós vamos assim, nesse abraço, nessa troca, nessa correspondência tão linda que nós temos, o amor fluindo de vocês para mim, do meu coração para vocês. Bom demais viver tudo isso. Me traz muita felicidade, me traz luz para o meu dia e eu espero que possa também iluminar as vossas vidas da mesma forma como vocês assim o fazem por mim. Nós vamos assim, corações sempre unidos nesse abraço. E assim é, abraço de luz, de amor. Vamos lá. Signo de Câncer agora com o tarô. Que mais, os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Câncer, precisam saber para este momento das vossas vidas? Duas cartas viraram, eu vou aceitar. Quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações para os queridos regidos sob o signo de Câncer, agora com o tarô. E vamos lá. Está mais do que confirmado aqui para mim. Esse momento novo para vocês. Vamos lá. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, aqui agora e por todo o sempre. E assim é. Gosto dessa carta com essa energia desse sol aqui atrás, e às vezes são aqueles momentos em que parece que o sol está lá entre as nuvens, né? Mas o dia está raiando e existem possibilidades aqui para um novo curso, né? Gostei, vamos. A energia do 7 aqui me trazendo uma possível finalização, tá? Uma possível finalização no mês 7, para alguns de vocês isso é bem recente, tá? Então, assim, essa porta fechada, né? Dentro dessa situação, dentro desse cenário em que não estava acontecendo essa correspondência, essa troca. Então aqui talvez um crescimento, talvez uma entrega, tanto no sentido emocional quanto no sentido material. Para alguns de vocês isso se encerrou agora, né, no mês de julho que passou. E aí, olha, 6 com 1, 8, tá? Essa nova perspectiva dessa porta que se abre para vocês do signo de Câncer, muito favorável aqui para a energia do mês 8, tá? E realmente aqui um mês, olha, olha que lindo, né? A porta aqui para o castelo, lindo, né? Todo esse muro, ou seja, você celebrando ao lado de pessoas que realmente, né, te fazem feliz, pessoas que realmente somam, pessoas que agregam. Aqui tem uma energia de nutrição também, nutrição no sentido do que me faz feliz e do que me traz, né, do que me deixa triste. Olha, a energia da carta da torre, eu gosto muito dessa representação da carta da torre nesse deck, né? E as vossas leituras sempre vêm assim, né? Sempre vem uma possibilidade de eu trazer, né, um pouquinho dos meus estudos, um pouquinho. Na leitura passada, o deck estava todo ele virado para baixo, vocês viram? O deck estava todo virado para baixo. Aí eu expliquei, né, sobre a questão das leituras invertidas. E aí aqui vem a carta da torre. E eu gosto muito dessa representação, porque aqui, olha, a torre está inteira. Vocês conseguem ver aqui que ela está inteira? Os raios estão lá fora. E olha, tem muito a ver com isso, né? Os raios estão lá fora.
Então, o que que agora faz parte desse novo momento? A destruição, né, o que tinha que ter sido destruído, já foi, tá? Até, como eu falei, a energia do número 7, e a carta da torre é o 16, 7, tá? Então, muito provavelmente aí que nós estamos falando de questões que finalizaram para alguns de vocês até mais de 16 anos aí, ou 16 meses, né, dentro de um relacionamento, dentro de uma questão aí das vossas vidas, tá? Que realmente já se remodelou. E por que que vem essa mudança aqui? A questão da torre, ela faz essa ponte com a porta fechada. Então, assim, são formas do universo fazer uma limpeza. Sabe aquele dito que diz assim, depois da tempestade vem a bonança? É exatamente isso. Então, o dia para raiar, e eu estava falando nisso, né, gente, do sol. Então, o dia para raiar, para iniciar o dia, né, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, né, existe a noite escura, aquele momento mais escuro da noite, a hora mais escura. É assim que é chamado, a hora mais escura da noite. É aquele momento que vai anteceder a virada para o amanhecer. Então aqui vem para mim exatamente sobre esse aspecto, né, da questão da torre. Aquilo que tinha que ser finalizado já foi finalizado. Estamos falando dessa tempestade que vem para limpar os ares, para purificar, exatamente para abrir caminhos. Olha a questão do portal aqui, olha o sol de novo para vocês, de forma implícita, gente, o arcano maior do sol está aqui na vossa leitura. Ou seja, me mostrando o quê? Teve a tempestade, teve raio, sabe? Mexeu nas estruturas, mas são aqueles momentos em que não dá mais para a gente ficar em certos cenários em que não cabe mais a nossa consciência, não cabe mais a nossa vida, não cabe mais nada. E a gente acaba ficando ali naquela situação, acabamos ficando confortáveis dentro de algo que é desconfortável, dentro de algo que não está legal, né? E vamos construindo a nossa vida em cima disso e vamos acabando ficando, né, tristes, tá? Então aqui, olha, a questão do pensamento, justamente a questão aqui nesse deck não vem a representação, tá? Mas, inclusive, é algo que eu vou estar ensinando, né? Eu estou passando, transmitindo os meus conhecimentos, os meus estudos na nossa área de membros aqui no Ócio Plus, tá? Tem os vídeos, tem outros vídeos de outros temas, né? Mas também tem os ensinamentos, tá? Do tarô, com todo o meu conhecimento, todo o meu estudo, toda a bagagem que eu tenho, não é, meus queridos? Então, assim, estou trazendo isso, né? Vou percorrer todos os arcanos, maiores, menores, cartas da corte, enfim. Então, assim, aqui nesse deck não vem aquela coroa, né? Que no deck de Pamela Coleman Smith, com a arte dela maravilhosa, tem aquela coroa aqui. Então, estamos falando exatamente, né, da nossa consciência, do aspecto do nosso pensamento que já não está mais condizente e essa perspectiva aqui. Ou seja, o meu pensamento escolhe, eu vou ficar na tristeza ou eu vou ficar em novas perspectivas, ou eu vou ficar na felicidade, ou eu vou ficar na alegria. É isso que vocês escolhem. Vocês escolhem a alegria, vocês escolhem a felicidade. Então aqui mostrando para mim, tá mais que confirmado, né? Só com essas cartas já tinha falado sobre isso, que existe uma finalização, uma porta fechada, algo realmente se encerrou, tá? Então estamos falando aí de repente de uma ruptura bem abrupta, tá? Então assim, é o término de um relacionamento que vem assim, sabe, te pega de supetão, ou às vezes uma demissão, tá? Mas eu não vejo vocês aqui se sentindo, né? Primeiro, é como aquilo que eu falei do raio estar lá fora, então nada atinge a torre, ela tá plena aqui. Então vem muito aqui para vocês, né? Vocês, por conta dessa postura, desse posicionamento, vocês olham, você fala assim, olha, aquela tempestade fica lá fora, eu escolho a felicidade. Então assim, eu não vou deixar isso me desestabilizar de forma alguma. Por quê? Porque eu tenho certeza que isso é para o meu melhor, exatamente como essa carta, né? É um convite da vida para um direcionamento melhor. É um convite da vida para um momento, né, de mais prosperidade, de mais amor, de mais autocuidado. E, inclusive, falando, né, sobre autocuidado, aqui tem uma energia muito favorável para essas práticas, tá? De autocuidado, de self-care. Então, se você estiver, cada um de vocês aqui estão num momento. Então, alguns de vocês estão bem no momento da ruptura, outros já estão passando, já estão fazendo as curas e outros já estão realmente, né, mudando o rumo das vossas vidas. Inclusive falando, né, sobre a possibilidade aqui, de repente, de uma mudança de casa, de repente de uma mudança de bairro, porque para alguns de vocês você vai ter que estruturar a sua vida em outro lugar. Vamos supor que foi sobre
ou uma demissão que pegou na sua parte financeira, ou de repente o término de um relacionamento aí que você teve né, há muitos anos com essa pessoa, então estruturou casa, agora essa casa de repente vai ser vendida, ou né, foi desmanchada e agora você vai ter que partir para um outro lugar. Então, favorável, né, para você estruturar o seu castelo aqui, tá? Estruturar o seu castelo forte aqui, uma base muito bem consolidada, e eu gosto dessa torre aqui, que me traz essa estrutura, né? A torre simboliza essa estrutura, tá bom, meus queridos? Então, mostrando aqui uma base, uma estrutura. Se você estiver passando por isso agora, nesse exato momento, ou, né, bem recente, como eu falei, no mês, né, que recentemente findou, então muito favorável que você silencie, que você, sabe, sinta tudo que você tem que sentir, não queira já partir, né, para a ação, não queira já partir para o movimento, tá? Não queira já partir para o próximo passo, dedique um tempo para que você possa se nutrir, para que você possa, sabe, sentir tudo aquilo que você deve sentir com relação às mudanças, olhar para o seu interior, né? E estar ao lado, de repente, de pessoas que enxergam a sua luz, de pessoas que te fazem feliz, como eu falei, pessoas que te amam de verdade, que te querem bem, tá? Presenças aí, amigas, aqui falando também dos nossos pets, tá? Então, de repente, Anne, não tenho ninguém nesse momento, tá? Então, aqui você tem eu, você tem, né, o nosso espaço aqui de amor, de carinho. Olha, falei sobre isso, né, sobre o amor. E agradeci até, né? Falei sobre isso, olha só que incrível, né? Então, assim, com toda certeza, eu estou aqui por você, eu estou aqui sempre para ajudar, né? Sempre para somar, sempre para contribuir positivamente. Falando também dos nossos pets, tá? Então, assim, estejam e procurem, né? Sentir acima de tudo, tá? E fazer tudo aquilo que te traga conforto, tudo aquilo que te traga ânimo, tudo aquilo que você possa estar num relacionamento sério com você, né? Lembra do que essa carta falou, né? Então, assim, ame-se num primeiro momento. Você pode amar todas as coisas, todas as pessoas, pode amar tudo. Mas primeiro, antes de você compartilhar, nesse momento você precisa reabastecer, precisa renovar as suas energias, tá? E se reconectar com o seu equilíbrio, porque o baque realmente foi, né, muito forte, ou de repente está sendo muito forte. Então, primeira coisa, o self-care. Segundo passo, estamos falando aqui de planos de ação. Estamos falando de ideias aqui, tá? E possibilidades para alguns de vocês, até de repente notícias inesperadas que podem estar surgindo, tá? Então a ideia aqui é que você coloque literalmente aqui um ponto final nessa história. Não é para você ficar levando esses pensamentos. A primeira carta que abre a leitura falou sobre isso. Seu pensamento pode ou fazer você feliz ou tirar a sua felicidade. Você escolhe. E aí, com essa carta, vem essa espada, ou seja, eu corto o pensamento negativo e abro espaço para a prosperidade. E abro espaço para pensamentos novos, pensamentos que realmente me conectam à felicidade. E aqui mostra para mim, tá, realmente uma abertura para vocês. Estamos falando sim de novos inícios prósperos, muito promissores. Estamos falando aqui de um novo crescimento nas vossas vidas. Então eu sei que realmente aquilo que finalizou realmente foi a vida, foi o universo, foi o divino que ama tanto você, olha, ama tanto você, te abraça, te nutre, te sustenta de forma tão poderosa, de forma tão magnificente, que tirou da sua vida aquilo que não era para estar. Porque esse novo momento é um momento que traz crescimento, que muito provavelmente não estava crescendo, não estava andando, não estava fluindo. Traz equilíbrio, coisa que lá atrás também não tinha. Traz paz e motivos para estar celebrando. Então eu já vejo aqui um início para vocês, tá? Então existe sim, aquela porta, naquele caminho, naquele direcionamento fechou, mas existem outras possibilidades. E aqui existem coisas novas chegando. Então estejam atentos, vamos supor que seja sobre trabalho, estejam atentos a propostas que podem estar chegando, estejam atentos a notícias, olha, e é rápido, tá? Então estejam atentos a notícias, de repente são mais de uma proposta que você vai receber, ou às vezes ideias, tá? Então estejam atentos aos vossos pensamentos que podem estar surgindo, exatamente como eu falei, aqui vem de forma implícita o sol. Então às vezes são aqueles pensamentos bem iluminados que quando a gente abraça isso, quando a gente aterra isso, realmente de uma semente nós podemos fazer algo incrível,
tá? E a leitura traz uma energia de muito conforto, de muita estabilidade, de base, de estrutura, de ganhos materiais, tá? Conforto também, tanto no sentido do bem-estar, mas também de conforto financeiro. Então, estamos falando de entradas também de dinheiro aqui para vocês, tá? Existe uma renovação, inclusive na parte financeira aqui para vocês. Por isso que eu sei que é algo aqui que realmente precisava finalizar, porque inclusive até a parte financeira estava estagnada. Tá? Aqui a energia não só faz a ponte com o mês 8, mas também com o número 8. Ou seja, infinitas possibilidades de você estar ganhando dinheiro, de estar gerando renda aqui para vocês, tá? E muito favorável para, se for sobre, de repente, um trabalho e você vai estar estruturando isso, então muito favorável para vocês aqui, olha as conexões, tá? Então favorável para vocês estarem aí colocando, né, no mercado que você está disponível, sinaliza isso, e muito favorável para notícias estarem chegando. Então fiquem atentos aos vossos contatos, fiquem atentos à vossa forma, né, o meio de comunicação que você colocou lá, porque muito provavelmente vocês vão estar recebendo notícias que vão ser muito promissoras, que vão te dar muita estrutura, muita estabilidade e vão te trazer possibilidades aqui de ganhos materiais, inclusive melhores do que estava anteriormente, tá? E se for falando sobre estruturar, né, a sua casa, de repente sobre um término de relacionamento, muito favorável para que você possa reestruturar tudo e de uma forma muito melhor. Tá bom, meus queridos? Falando sobre relacionamentos afetivos e amorosos aqui, de repente para você que quer um relacionamento novo, quer um relacionamento que tenha mais amor, tá muito favorável isso, tá? Estamos falando aqui de um relacionamento que tem estrutura, de um relacionamento que tem base, um relacionamento que tem amor, que tem cuidado, que tem dedicação, tá? Então, assim, é o tipo daquele relacionamento em que ambas as pessoas investem a sua energia, se dedicam para isso, né? E sabem aproveitar a jornada. Então, assim, muito favorável, tá bom, meus queridos, para novos relacionamentos, né, afetivos e amorosos, de repente para você que finalizou. Então, favorável aí para, né, uma conexão que realmente, sabe, te nutra, te faça sentir feliz, uma pessoa que te trata com carinho, que te trata com amor, que tem cuidado para escolher as palavras, não é o tipo daquela pessoa que vai falando, né, vai soltando assim, sem pensar. Não, tem carinho, tem amor, tem reciprocidade aqui, tá bom, meus queridos? E eu digo para vocês, se uma porta fechou aqui, né, tenho dito que quando uma porta fecha, Deus abre outra. E aqui eu vou dizer para vocês, na verdade, Deus, o divino, o universo, ama tanto você que está abrindo diversas portas. Veja que aqui tem 3 chaves. Então essa energia é tríplice e o 3 aqui embaixo, né? Incrível, é tão fecundo, é tão próspero para vocês que preparem-se para incríveis e inúmeros caminhos que vão estar, né, se descortinando aí para vocês. Tá bom, meus queridos? Que linda essa energia. Importante aqui, como eu falei, né, o self-care. Importante aqui também o pensamento. Aqui para alguns de vocês, pensamento assertivo, né, pensamento muito positivo e voltado para planejamentos, né, planos de ação que de repente você possa fazer. Então aqui é o seguinte, você visualiza, né, você nutre, você gesta e você vai atrás, tá? Então aqui muito provável que para alguns de vocês nós estamos falando de construir tudo de novo. Tá? Construir um novo reino aqui para vocês, construir uma nova vida, completamente melhor e diferente, com muito conforto, com muita realização, tá? Então aqui sejam muito práticos, sejam muito objetivos após a cura, tá? E o pensamento muito assertivo mesmo. Alguns de vocês vão literalmente dar as costas para aquela determinada pessoa, para aquela determinada questão, mas isso só acontece depois do momento da cura. Tá? Momento da cura. Veja esse posicionamento aqui, né? Ambas voltadas para frente, tá? Então, assim, aqui a energia das borboletas me trazendo esse afresco nos pensamentos, pensamentos leves, a espada em mãos, pensamento assertivo, e aqui a questão do posicionamento também, tá? Então, assim, existe um novo posicionamento que tem a ver com o que a Sakata falou. Ame as pessoas, ame-as com todo o seu coração, mas tenha certeza de se amar num primeiro momento, tá bom, meus queridos? Então, aqui existe o fato de você delimitar o espaço.
E isso vale, e você vai levar esse ensinamento, você vai levar essa expertise para qualquer tipo de relacionamento, no trabalho, com outras pessoas. Veja que tem um muro para acessar, essa combinação ficou um show, né, gente? Olha isso. E são criações diferentes. Aqui, olha, o muro para acessar o seu castelo. E isso, quem vai posicionar, quem vai pontuar, são vocês. E se você precisar falar aqui, você não vai pensar nem 3 vezes. Você vai pegar e vai falar, se caso você, né, precise se pontuar. Tá bom, meus queridos? Eu vou tirar uma mensagem que fala, né, inclusive, sobre a jornada sagrada. Vou tirar uma mensagem para você do signo de Câncer com este deck, mas antes eu quero trazer aqui para vocês um mantra que vai estar te ajudando e vai ajudar também não só nesse momento de manter o pensamento muito assertivo, muito elevado, em conexão com os seus planos, né, com aquilo que você deseja fazer a partir de agora, a partir desse momento, tá? E também para você que de repente está passando por isso nesse exato momento. Em qualquer fase, na verdade, aqui da leitura, como eu falei para vocês, né, o mantra sempre ajuda. Tá bom, meus queridos? Então, o mantra que está vindo para passar para vocês é exatamente esse que veio, né, dentro da energia dessa carta abrindo a vossa leitura. Eu escolho a felicidade. Eu escolho a felicidade. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, levem este mantra para as vossas vidas, para o seu dia a dia, sempre que você sentir a vontade no seu coração, né, de organizar os seus pensamentos, de resgatar, né, o amor do divino, de se sentir amada, de se sentir amado, né, de restaurar as suas energias, de confiar que sim, existe um novo momento aqui para um crescimento e para uma nova fase muito melhor, de possibilidades, de ganhos, de encontros, celebração, nutrição em todos os níveis da sua vida. Estamos falando de nutrição, crescimento, progresso em todos os níveis das vossas vidas, tá bom, meus queridos? Então, trabalhem com a energia deste mantra e uma excelente forma de você fazer isso é escrevendo aqui abaixo nos comentários. Então, se você sente no seu coração que assim você deve fazer, escreve aqui abaixo nos comentários para já começar a trabalhar com essa energia, tá bom, meus queridos? E falando aqui então uma outra frequência para trazer para vocês, falando sobre esse aspecto, né? Tem muito da energia material aqui na vossa leitura, tem muito dourado, né? E tem essa possibilidade aqui do novo para vocês, a energia do sol que veio forte. Então eu quero colocar aqui para vocês o chakra Manipura, nosso plexo solar, que vem também, né, dentro dessa energia aqui, uma frequência bem de onde ele está posicionado. Então quero colocar aqui para vocês a energia do plexo solar, Manipura Chakra, para vocês estarem trabalhando, tá? Durante o período de uma semana até eu lançar a vossa próxima leitura, que vai ser no próximo sábado. Então fiquem sempre ligados aqui, acompanhem os próximos lançamentos, tá bom? E enquanto isso, vai trabalhando com a energia do amarelo, em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que vão ficar pertinho de você. Pode trabalhar com flores? Pode. Pode trabalhar com cristais? Deve. E, se você quiser, pode trabalhar também com a energia do ouro. Se você tem algum acessório em ouro, Câncer, então utilize durante esse período, tá? Um cristal que é excelente para você estar trabalhando, aqui falando sobre tanto a prosperidade quanto a proteção, porque aqui nós estamos falando de uma energia de proteção muito grande, estamos falando de uma intervenção divina para alinhar o seu caminho naquilo que deve fazer parte, naquilo que deve fazer, que pertence ao seu reino, que pertence exatamente ao seu caminho, aos seus valores, aos seus ideais, ao amor que você merece, entende? Você merece esse amor, você merece essa nova vida, tá? Então aqui, como tem essa ação muito forte do divino, falando sobre proteção e a parte financeira, porque aqui, indiretamente ou não, independentemente se é trabalho ou não, existe aqui a possibilidade de ganhos. Então vou trazer para vocês aqui o olho de tigre, que é esse cristal que eu tenho aqui. Maravilhoso, magnífico, exatamente para que você possa trabalhar com esses dois aspectos, tanto a proteção quanto a questão da prosperidade, tá? É um cristal maravilhoso, tá? E vocês podem estar trabalhando com ele também, tá bom? Então vamos lá, vou tirar uma mensagem final com esse deck que traz mensagens do viajante esqueci o nome, gente, ai meu Deus, do viajante sagrado, lembrei.
Oh my goodness, tem que lembrar do nome e ainda fazer a tradução, gente, vai. É assim, vamos. Uma mensagem final para os queridos. E aqui estamos falando de uma jornada nova para vocês, né? Lindo demais. Os queridos regidos sob o signo de Câncer, o que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Momento aqui novo e de novos crescimentos. Aqui a leitura já traz para mim todo o passo a passo, né? E existe a porta que se fechou? Sim, mas existem aqui já novas coisas e um novo crescimento para vocês, tá? Então vamos lá. Signo de Câncer, o que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? E Câncer, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer também o material que eu estou utilizando aqui com você nessa leitura, é só você acessar o meu site, tá? O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo para você, no rodapé do vídeo. Está também aqui na descrição e também fixado aqui abaixo no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Milagres. Milagres. E é isso. Eu falei, né? Sobre a frase de Einstein. Milagres. Só existem duas formas de se viver a vida. Uma como se tudo fosse um milagre. E a outra como se nada fosse um milagre. E aí são aqueles momentos em que a gente escolhe, né? Escolhemos a felicidade. Lindo demais. Comece agora. Olha, gente, olha. Que coisa mais linda de leitura. Perfeito. Comece agora, olha, né? Dê o primeiro passo, tá? Então aqui realmente, olha, estamos falando de ação, estamos falando de movimento, estamos falando de dar o primeiro passo. E às vezes a gente pensa assim, ah, mas nesse momento não dá. Claro, no momento em que a porta fechou, é o que eu falei, self-care. Primeiro reabastecer. Depois, sim, começa dentro de você o pensamento. Começa já a projetar. Começa a pensar no que você, né, vai fazer para os próximos passos. O viajante está trilhando o caminho, mas primeiro ele arrumou as malas, primeiro ele planejou essa viagem, entende? Então, assim, antes de se colocar em ação, existem outras coisas aqui, né? Existem outros passos que antecedem o primeiro passo, né? Existem outras ações, agora sim, que antecedem o primeiro passo. Tá bom, meus queridos? Então aqui, dê o primeiro passo sim, comece agora. Mas você pode começar, para cada um de vocês é o momento. Comece agora a fazer as curas, primeiro self-care, comece agora a organizar seus pensamentos, dê as costas para aquilo que te traz infelicidade, para o pensamento que não te conecta com possibilidades, com aberturas, tá? Com portas abertas, e dê o primeiro passo também na direção do planejamento, tá? Olha o que essa carta fala, abundância infinita, gente, meu Deus do céu, né? É perfeito, tá? E aqui essa super moeda dourada para vocês, tá? Então, assim, entendem por que eu falei que é exatamente isso? Tem uma forte ação do universo aqui, justamente para você se conectar com isso. E olha a energia das pessoas aqui, todo mundo desfrutando, né, dessa colheita. Várias pessoas, veja, não é só você. Existe uma energia aqui de parceria, existe uma energia aqui de celebração, existe uma energia aqui de formação de casais, como eu falei, formação de família, ou às vezes uma parceria incrível de negócios, uma sociedade maravilhosa, a abundância infinita, a abundância está sendo derramada nas vossas vidas. E por que que agora isso acontece? Porque aquilo que tinha que, né, aquilo que tinha que sair, aquilo que estava travando, né, realmente foi liberto, aquilo foi tirado, foi cortado, né, esse ciclo finalizou. E às vezes a gente não entende por que, que o universo sacode, né, dá aquele chacoalhão, porque é para a gente realmente se alinhar com aquilo que tem que ser, exatamente aquilo que tem que ser. E olha só essa carta, que lindo, para fechar com chave de ouro a vossa leitura, milagres. Espere por coisas, né? Espere por coisas maravilhosas emergindo, surgindo, florescendo nas vossas vidas. Que lindo, gente. Abertura de caminhos aqui para vocês, uma mudança no rumo das vossas vidas para coisas muito melhores. Eu vejo muita alegria aqui para vocês. Eu vejo muita satisfação, muitas trocas positivas, muita coisa boa sendo descortinada nesse novo momento, nesse novo ciclo das vossas vidas. Que lindo, que momento lindo. E é isso, né?
são os milagres do divino e as formas como o divino, com todo o amor que tem pela obra da sua criação, nós somos filhos desse amor, dessa fonte fecunda e infinita, e são as formas que Deus encontra de nos alinhar com aquilo que é para ser. Um momento, né, ainda falei por notícias, né, notícias maravilhosas, né, notícias que você vai falar assim, nossa, é um verdadeiro milagre na minha vida. Não é, meus queridos? Que linda essa leitura, repleta de confirmações. Estou muito feliz de poder entregar essa mensagem para você do signo de Câncer, para muitos aí, estes milagres, essa abundância já acontecendo aí nesse mês 8 para vocês, hein, meus queridos? Que lindo, estou muito feliz, espero que ela possa chegar aí no seu coração como um verdadeiro bálsamo de luz, né? Essa energia aqui desse sol, aqui o sol, como eu falei para vocês, não é? Então que possa chegar aí como um bálsamo de luz, iluminando a sua vida, te ajudando, te inspirando e super contribuindo positivamente, tá bom, meus queridos? Câncer, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E Câncer, se você quer assistir vídeos exclusivos, como eu falei, né, sobre a questão do arcano maior da torre, se você quer aprender ou de repente ampliar os seus estudos através dos meus vídeos, então seja membro do Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo, também está fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. E vem comigo, vamos juntos realizar então o fechamento dessa leitura, vamos fazer isso juntos, eu daqui, você daí, corações unidos? Yes! Então, vamos lá! Em homenagem a essa abertura, tá? Eu sei que tem nos emojis aí chave, eu sei que tem porta, então o que você encontrar, chave, porta, o que você encontrar, coloca aqui abaixo para mim, tá? Simbolizando então essa abertura, yes, para esse novo momento, tá bom, meus queridos? Eu vou saber que eu tive você, o seu carinho, a sua companhia, juntinho de mim, durante todo o momento da leitura, e desde já, Câncer, toda a minha gratidão, todo o meu amor por ter você sempre aqui juntinho de mim, acompanhando o meu trabalho, acompanhando as leituras. Gratidão por toda a interação, por toda a troca. Estejam certos que esse amor não tem fim. E nós estamos unidos aqui, agora e por todo sempre. Tá bom? Então, vamos lá? Vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim é.